Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Boa professor. tarde. Ok, gente. Vamos lá, né? Esse lindo dia lá fora e nós presos aqui dentro. A gente vai seguir com ondas eletromagnéticas, né? Ainda não vou conseguir acabar esse tópico de ondas eletromagnéticas nessa aula. Na próxima, com certeza. Hoje a gente vai ficar por conta, falta uma coisinha para ver em propagação de ondas eletromagnéticas em meios condutores, né? e ver dispersão, ok? Mas a gente está bem no cronograma, está tranquilo. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela. Aqui. Vamos lá. Então, assim, o tema principal da aula de hoje é dispersão, né, de ondas eletromagnéticas. Mas vou começar lembrando o que a gente viu na aula passada. Vou tentar não gastar muito tempo nisso, não. Na aula passada, a gente estava vendo ondas eletromagnéticas em um meio condutor. É um meio, não precisa ser um condutor perfeito, não, né? Um meio com condutividade elétrica. Eu vou escrever por explícito aqui, né? Porque a letra que a gente usa para condutividade elétrica é a mesma letra sigma que a gente usa para concentração superficial de cargas, né? Mas isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é a condutividade elétrica do meio, né? Que me dá a relação entre a densidade de corrente e o campo elétrico. J sigma E. Em um meio linear, né? Um meio que a gente chama de ômico. Meio linear é uma definição melhor, né? Então não tem nada a ver com a densidade superficial de cargas. Aí a gente escreveu as equações de Maxwell para esse meio, né? Agora eu tenho esse termo, vai aparecer um termo novo nas equações, relacionado com esse sigma aí. E a gente combina as equações de Maxwell, chega numa equação de onda, né? E a solução dessa equação de onda que a gente encontrou era um campo elétrico, vou escrever na notação complexa, né? É uma onda plana, isso é uma das soluções, é um tipo de solução, mas é uma solução importante que a gente pode escrever qualquer solução como combinação linear de soluções desse tipo. O campo elétrico que realmente interessa para a gente é a parte real desse aqui, né? Então, é uma onda que está se propagando na direção Z, não tem dependência em x e y, é o que eu chamo de uma onda plana, ela tem amplitude é zero e tem uma parte oscilatória aqui, a parte que carrega toda a dependência espacial e temporal é um K-til Z menos ômega t. É uma solução completamente análoga ao que a gente tinha antes para um meio dielétrico, né, sem condutividade elétrica, só que o K agora é complexo, né? Esse K-til aqui é um número complexo. Ele tem uma parte real, que eu vou chamar simplesmente de K, e uma parte imaginária, que é o I kappa, que foi denominado aí boneco de palitinho, né? Tem uma certa semelhança mesmo. É um I kappa, ok? Claro, eu tenho equações similares, né, para o campo magnético. Depois eu falo um pouco do campo magnético, mas o campo magnético, não vou escrever a equação do campo magnético, não, a gente fez isso na aula passada. Troque E por B aqui e você tem a equação para o campo magnético. Bom, eu posso escrever esse K-til complexo, então, né, na forma de uma parte real mais uma parte imaginária, K mais IK, e aí a minha expressão para o campo elétrico fica numa forma, ainda na forma complexa, né? Fica numa forma que é mais fácil da gente enxergar a física do que está acontecendo aqui. Está aqui a amplitude é zero, mas eu vou tirar essa parte imaginária aqui, né, do K-til, e K-til multiplicado por I fica menos K. Então, vai sair aqui para fora um menos KZ, né, que multiplica uma parte. Agora, eu tenho uma ondulação
onda plana como que a gente estava acostumado. Um E aí Kz menos ômega T, e esse K que multiplica o Z aqui dentro da exponencial é real mesmo. Então, essa parte aqui, ó, essa parte aqui é uma onda plana, né? Vou chamar de onda plana normal, né? E esse termo que está aqui, eu posso olhar ele como a amplitude da onda, e essa amplitude diminui com Z, diminui à medida que a onda anda no meio, né? É uma onda atenuada, então. Ela está perdendo amplitude. Se ela está perdendo amplitude, né, ela está perdendo energia. A gente ganha energia que a onda transporta por unidade de tempo, né, que chega numa unidade de área perpendicular à direção da onda. A intensidade, ela depende do campo elétrico ao quadrado. Não depende do campo elétrico ao quadrado. A energia que a onda carrega depende do campo elétrico ao quadrado. Como a amplitude do campo está diminuindo, e o campo magnético vai acontecer a mesma coisa, não? Eu estou perdendo energia. Então, a gente vai voltar aí nisso na aula de hoje ainda, não? Ver essa perda de energia. A energia está sendo transferida para o meio está absorvendo a energia da onda. Bom, o campo magnético, como eu disse, é uma equação similar, não? Que a gente chega resolvendo a equação de onda para o campo magnético, uma função de Z e T, campo magnético complexo, né? Ele tem uma amplitude B0, vou escolher esse, B0, um vetor complexo, né? Tem uma fase... Na verdade, o que a gente pode fazer é que eu vou tirar esse vetor do campo elétrico, vou fazer o seguinte, né? Porque aí fica mais fácil a gente enxergar a amplitude. Isso aqui vai ser uma amplitude complexa, que é um E0 vezes um fator de fase, né? E eu vou dar uma direção para o campo elétrico, colocar ele na direção X. Foi outra coisa que a gente viu na aula passada. Se a gente aplica as equações de Maxwell nessas soluções da equação de onda em um meio com condutividade elétrica sigma, né, as equações de Maxwell impõem outras restrições. Quais são elas? O campo elétrico tem que ser perpendicular ao campo magnético e ambos têm que ser perpendicular à direção de propagação. Então, o campo elétrico aqui, eu estou colocando ele na direção X. A direção do campo elétrico é o que a gente chama normalmente de polarização da onda, né? Polarização da onda. E o campo magnético, então, eu vou colocar ele, vou tirar a direção aqui desse vetor B0, direção do B, eu já vou colocar como a direção B0 aqui é só amplitude complexa, né? Um B0 real vezes um fator de fase. Ele também multiplica a menos κz, o campo magnético também é atenuado. Né? Tem a parte aqui de onda plana, aí o K real Z menos ômega T, a parte real do Ktil, né? VZ menos ômega T, frequência da onda. Eu vou colocar o campo magnético na direção Y chapéu. As equações de Maxwell implicam também numa relação entre a amplitude do campo magnético e a amplitude do campo elétrico. A amplitude do campo magnético, esse B0 til, a amplitude complexa, é igual à amplitude do campo elétrico, E0 til, K sobre ômega, isso é o que a gente tinha antes, né? Só que agora é um K complexo, é um Ktil. Né? Se eu escrever esse Ktil, eu escrevi o Ktil antes como sendo K mais I kappa. Né? Mas eu posso escrever ele também como um K grandão, para significar que esse K aqui é diferente do outro K lá. Né? Isso aqui é a amplitude do Ktil. Meu Ktil ficou muito grande, né? O Ktil estou parecendo com K. Por consistência aqui. Esse Ktil aqui não faz diferença nenhuma, mas tudo bem. Ktil é um K grandão, que é a amplitude, não? Esse K grandão aqui, vou escrever do outro lado. Esse K grandão é um Ktil vezes um E aí fiz. Deixa eu escrever tudo, né? E aí eu defino o que é o K grandão e esse fator de fase φ aqui. Não? Isso que está aqui, ó, esse K grandão é a amplitude do Ktil, que vai ser a raiz quadrada de K ao quadrado mais kappa ao quadrado. Né? É a amplitude desse número complexo Ktil, que é o K mais o IK que está aqui em cima, né? Que esse número que está aqui. Né? Esse número ao quadrado, o K ao quadrado mais o
K ao quadrado, raiz quadrada da amplitude K grande, né? E o fator de fase φ é o arco cuja tangente é kappa sobre K. Né? Bom, posso escrever o Ktil dessa forma, então isso aqui eu posso escrever a amplitude complexa do campo magnético como sendo... Bom, ela vai depender... Vou escrever. Chega de revisão. Vocês podem escrever aqui, né? Eu coloco o Ktil aqui, vai ter um fator de fase, né? Φ. Tem uma diferença de fase φ entre o campo magnético e o campo elétrico. Devido a esse φ que aparece aqui, né? Esse φ que aparece aqui, ó, né? Que vai aparecer aqui na equação, no Ktil aqui, relacionando o campo magnético, amplitude do campo magnético, amplitude do campo elétrico, gera uma diferença de fase entre campo elétrico e campo magnético. Bom, foi isso que a gente viu na aula passada, né? Assim, um resumo bem curto. E agora, o que eu quero ver agora é voltar nas condições de reflexão e transmissão. Mas só que agora não é uma superfície de separação em dois meios dielétricos. Vou supor que um meio é dielétrico e outro meio é condutor. A gente vê o que muda. Então, deixa eu copiar uma figura aqui, para não ter que desenhar isso. Tá? E vamos colar essa figura aqui. Isto. O que eu estou representando aqui, eu copiei essa figura do livro, tá? É basicamente a mesma situação que a gente tinha antes. Eu tenho uma onda incidente com amplitude EI, né? Que está aqui, ó. Eu estou considerando a polarização dela ao longo do eixo X. Aqui eu tenho uma superfície de separação, essa área em cinza na figura, uma superfície de separação entre o meio 1, né? E o meio 2. E aí eu vou supor que o meio 1, esse meio 1 aqui, é um dielétrico linear, como a gente tinha antes. Né? Estou considerando o caso de incidência frontal, né? A onda está chegando perpendicularmente à superfície, para simplificar as contas. Podia dar, assim como prova, fazer essa mesma conta para coincidência oblíqua. Né? Tá vendo? Várias ideias de provas diferentes aqui. Isso aqui é um dielétrico linear, ok? E esse meio 2 aqui vai ser um condutor. Essa é a diferença. Não? Muito bem. Então, como que a gente fez? Como que a gente achou? O que eu quero achar, né, é a relação entre as ondas refletidas, o campo elétrico da onda refletida, o campo magnético da onda refletida e o campo elétrico da onda transmitida, campo magnético da onda transmitida, achar esses dada a onda incidente. Eu tenho uma onda incidente chegando na superfície, não? Ela encontra a superfície, vai ter uma onda transmitida e uma onda refletida, né, que estão representadas aqui. A onda refletida volta com velocidade v1, a onda transmitida ela continua se propagando na direção z, que é a direção que eu supus aqui para esse meio, para essa onda incidente, né, com a mesma direção, mas com velocidade diferente, v2, porque ela está num meio diferente. Né? Várias das suposições que a gente fez antes, né, aquelas relações que a gente tira entre a comprimento de onda, a velocidade em cada meio, continuam valendo, mas o que tem de diferente agora entre a situação anterior é que as condições de fronteira são um pouco diferentes. Eu tenho que olhar as condições de fronteira para poder achar como que o campo elétrico e o campo magnético mudam na interface de separação entre o meio 1 e o meio 2. Né? Sabendo isso, eu devo achar uma relação entre os campos elétricos refletido e transmitido com relação ao campo incidente. Então, para essa situação em que eu tenho um meio condutor, não, um dos meios, pelo menos, é um meio condutor, as condições de fronteira são um pouco diferentes. Vou copiar e colar elas aqui. Ó. Escala em cima, deixa elas aqui embaixo, estão grandonas. Né?
é semelhante ao que eu tinha antes, né? O que a gente tinha antes, quando eram dois meios dielétricos, era que a permitividade elétrica do meio 1 vezes a componente perpendicular do campo, estou olhando para essa condição 1 aqui, ó, vezes a componente perpendicular à superfície de separação do campo elétrico no lado 1, né? Tem que menos permitividade elétrica do meio 2, ε2, vezes a componente perpendicular do campo elétrico no lado 2, né? Isso aqui, antes era zero, agora é igual a σF. Esse σF aqui é a densidade superficial de cargas livres nessa superfície de separação entre os dois meios. Tá? Aqui, em princípio, eu posso ter um σF. Né? A componente perpendicular do campo magnético não muda, essa é a condição 2. Né? A componente longitudinal do campo elétrico também não muda. Tem que colocar um sinal de vetor aqui, né? Porque aquela velha história, direção paralela à interface pode ser qualquer direção. Aqui, né? Nessa figura está mostrado o campo elétrico incidente na direção X, né? Mas podia ser qualquer direção. Então, para indicar que vale qualquer direção paralela ao plano, vou colocar esse sinal de vetor aqui. É um paralelo, é dois paralelos, isso quer dizer o seguinte, são a componente paralela do campo elétrico, paralela à interface, né, do lado 1 e do lado 2. Elas têm que ser iguais, a diferença entre elas é zero. E a componente paralela do campo magnético, ela muda, né? Aparece a permeabilidade magnética de cada um dos meios aqui, né? 1 sobre μ1 multiplicando B1 paralelo, 1 sobre μ2 multiplicando B2 paralelo, mas aparece aqui, e é o que tem de novo, né? Agora, em relação aos dois meios serem dielétricos, agora tem um meio condutor, eu posso ter uma densidade de corrente superficial, esse KF. É uma corrente que corre na superfície do plano. Ok? Em princípio, eu posso ter isso daí. Ok. Então, vamos analisar condição por condição. Se eu olhar a condição 1, volta a canetinha. Se eu olhar a condição 1 aqui, né, ela relaciona as componentes perpendiculares do campo elétrico. Mas na situação que eu coloquei aqui, a componente perpendicular ao plano de separação entre os dois meios do campo elétrico é zero. Eu só tenho componente paralela. O campo elétrico está na direção X e o plano de separação entre os dois meios é o plano XZ. Não, XY, desculpe, XY. Não? Z é a direção de propagação da onda. Então, tanto E1 perpendicular quanto E2 perpendicular são nulos. Não? Então, isso implica que a densidade de cargas livres naquele plano de separação vai ser zero. Tá? Senão o campo magnético, o campo elétrico não obedece a essa condição de fronteira. A condição 2 também ela é automaticamente satisfeita, porque o campo magnético perpendicular à superfície também é zero, tanto do lado 1 quanto do lado 2, o campo magnético paralelo à superfície de separação entre os dois meios. O B1 perpendicular é zero e o B2 perpendicular também é zero. Então, essa condição ali automaticamente, a condição 2 é automaticamente satisfeita, zero igual a zero. Da condição 3, eu não vou fazer os detalhes dessas contas não, viu? Porque é similar, assim, exatamente a mesmo tipo de coisa que a gente fez antes. Da condição 3, condição para os campos, para os componentes paralelas ao plano do campo elétrico, né? Eu tenho a componente do lado 1 tem que ser igual à componente do lado 2. Né? Então, daqui eu tiro direto que o E0 é zero incidente. Né? Eu estou relacionando as amplitudes complexas. Né? Vou escrever nas amplitudes complexas porque é mais fácil da gente trabalhar. Né? Eu vou escrever, você escreve a onda na expressão complexa dela e a onda real que você vai querer é tirar a parte real, né? Tirar a parte do cosseno.
Muito bem. Então, a condição 3, ela implica que o E0I, ela pode ser escrita assim, mais o E0 refletido, o E0R, né, que é o campo elétrico paralelo à superfície do lado 1, tem que ser igual ao campo do lado 2, que é o campo elétrico transmitido, E0T complexo. Então, essa aqui é a primeira condição. Da condição 4, né, primeira coisa, eu preciso saber esse KF aqui, quanto que dá. Mas no meio condutor, em que eu tenho uma densidade de corrente J, né, na fronteira não pode ter corrente de superfície, né, porque é uma corrente J é uma corrente por unidade de área, o K é uma corrente por unidade de comprimento. Para um meio condutor, eu tenho que J é sigma E. Então, sigma é finito, eu tenho uma densidade de corrente, né? Corrente livre, é sigma E. Mas, na superfície, o K, né, bom, não vou escrever. O K é corrente por unidade de comprimento. Então, o J é corrente por unidade de área. Então, na superfície, o que eu tenho que fazer para do J, você tem J, eu quero ver se eu tenho K na superfície. Então, eu tenho que ir reduzindo a espessura dessa área através da qual corre a corrente para zero, para chegar na superfície. Então, se ela vai para zero, não? Ok, vou escrever explicitamente, né? J é corrente sobre o comprimento L vezes uma espessura ΔX. Não? ΔX. Se eu faço ΔX tender para zero, para que o J vá para cá, não? Isso implica ir para infinito. Então, eu teria que ter, se eu tivesse K diferente de zero, eu teria que ter, isso aqui implicaria que eu tenho um campo elétrico infinito. Infinito. Bom, tudo isso para dizer que na superfície do meio condutor não tenho densidade de correntes. K é igual a zero. Então, o K tem que ser o K de correntes livres é zero. Não? Então, isso aqui, essa outra condição aqui vai ficar zero. Eu tenho uma condição, então, para as componentes longitudinais do campo magnético. Vou combinar essas aqui, tem que fazer uma álgebra, né? Essa condição 4 fica assim, ó. É zero e... ok, eu vou escrever o campo magnético, a amplitude do campo magnético em termos do campo elétrico, tá? Como eu disse, não estou fazendo os detalhes da conta. Estou colocando aqui o resultado. E menos E0. Por que eu não estou fazendo? Porque é exatamente a mesma conta que a gente fez antes. Isso aqui vai dar um beta, só que agora é um beta til E0T. Tá? Ok? Assim, para escrever essa condição 4, que está aqui embaixo, o que eu fiz foi pegar o KF igual a zero, escrevi os campos magnéticos em termos do campo elétrico, usando essa relação de amplitude do campo magnético, né, com o campo elétrico. Então, eu escrevo em termos do campo elétrico, para ter um conjunto de equações envolvendo só o campo elétrico. Isso aqui dá, esse negócio aqui está resumido, né? Porque esse beta til, usei esse beta til para simplificar. Antes a gente tinha beta, que era μ1, permeabilidade magnética no meio 1, μ1 vezes a velocidade no meio 1, μ1 V1 sobre μ2 V2. Permeabilidade magnética no meio 1 vezes velocidade no meio 1 sobre permeabilidade magnética no meio 2, velocidade no meio 2. Só que agora, a velocidade no meio 2, ela depende de um número K complexo. Então, esse beta complexo é μ1 V1, tá? Do mesmo jeito que antes. Mas no meio 2, ok, eu tenho a permeabilidade magnética V2. Mas a velocidade no meio 2 é ômega
sobre K til, K complexo. Então, vai aparecer um K til complexo aqui. Um K é o K no meio 2, né? O K2 til. Ok? Como a gente acabou de lembrar, num meio condutor, o vetor K é complexo. Então, no meio 2, que é um meio condutor, eu tenho um vetor K complexo, o K2 til. Tá? E a velocidade da onda, o V2, é ômega sobre esse K2 til complexo. Tá? Então, a diferença que a gente tem agora, ao colocar um dos meios como condutor, é que o meu beta ficou complexo. Essas duas equações que estão marcadas aqui, né? Essas duas equações, vou pintar elas de vermelho aqui. Essas duas equações marcadas em vermelho aqui, eu posso usar essas duas equações para achar relações entre o campo elétrico refletido e o campo elétrico incidente, e o campo elétrico transmitido e o campo elétrico incidente. Né? Somo uma com a outra, subtraio uma da outra, a gente acha as seguintes relações. O campo elétrico complexo ainda, refletido, vai ser igual a razão 1 menos beta complexo, beta til, sobre 1 mais beta complexo, beta til, não? Vezes o campo elétrico incidente, complexo também, e o campo elétrico transmitido, o E0T complexo, vai ser 2 sobre 1 mais beta til do campo elétrico incidente. São duas equações, né, que são exatamente similares às equações de Fresnel, né, para essa polarização aí, né? Similar às X de Fresnel que a gente tinha achado antes. A diferença é que esse termo beta, né, essa grandeza beta agora, é um número complexo. Né? Ficou embolado lá do outro lado, eu vou reescrever ele aqui. Esse beta aqui é definido como sendo μ1, V1, sobre μ2, e o que seria V2, né, que é uma coisa complexa, é ômega... é ômega... A velocidade, seria a velocidade V2, seria ômega sobre o K2, só que o K2 agora é complexo, né? 1 sobre V2 dá isso aqui. Tá? Esse é o beta que aparece ali naquela equação. Então, se vocês compararem com as equações que a gente achou antes para incidência normal, é exatamente a mesma cara da equação, né? Só que com um beta complexo. Né? Pelo fato do meio 2 ser um meio condutor. A gente pode tirar umas conclusões interessantes daqui, olha só. Se eu tiver um condutor perfeito, o que é um condutor perfeito? É um condutor para o qual sigma tende para infinito. Se sigma tende para infinito, bom, então aí eu tinha que voltar lá na relação, essa relação para o K complexo, né? Que a gente tem um meio condutor, está lá na aula passada. Vou buscar ela de novo, não, mas acredita em mim. Esse K complexo, não, em um meio condutor, ele depende de sigma. E se sigma vai para infinito, esse K complexo vai para infinito também. Ele depende diretamente de sigma, da condutividade no meio. Se o K2 til vai para infinito, não, K2 til vai para infinito, então beta til vai para infinito também. Todo mundo foi para infinito. Se beta til foi para infinito, olhando para essas equações, essas novas equações de Fresnel aqui, ó, se beta til vai para infinito, né, então aqui vai ficar infinito na equação para a onda refletida, vai ficar infinito sobre infinito, né? Ok, beta til, o limite aqui dá 1. Né? Na verdade, dá menos 1, né? Tem um sinal menos aqui. Ó. Né? Então, a onda refletida,
Para esse caso, se o meio 2 é um meio condutor perfeito, a onda refletida é menos a onda incidente. Né? E a onda transmitida, beta vai para infinito. Então, a amplitude da onda transmitida vai para zero. Né? Ela é zero. Então, se o meio é condutor perfeito, chega uma onda eletromagnética nele, essa onda eletromagnética, nada entra, não, meio condutor perfeito, nada entra no meio, e a onda volta com a fase invertida. Ela troca de sinal, né? O campo elétrico vira de cabeça para baixo na reflexão. Ou seja, um condutor perfeito é um espelho perfeito. Bom espelho, mas na verdade é um espelho perfeito. Né? Que é o que a gente sabe, né? Metais são bons espelhos para qualquer onda eletromagnética. Isso aqui não depende da frequência, né? Esse resultado vale para qualquer frequência. Para qualquer frequência, um bom condutor é um bom espelho. Não? Os espelhos os bons espelhos, né? Porque eu posso fazer um semi-espelho, que é um pedaço de vidro, é um semi-espelho, por exemplo, ele reflete só uma parte da onda, mas se eu quero refletir a maior parte possível, eu uso um metal, né? E o que a gente chama de espelho no dia a dia, o que as pessoas comuns, né? Nós não somos pessoas comuns, a gente entende o que está acontecendo no mundo. As pessoas comuns chamam de espelho, aquela coisa de vidro, o vidro está lá só para segurar o metal, né, que está depositado normalmente atrás do vidro, para não oxidar, né? Então o vidro protege esse metal também. Normalmente usa-se alumínio, mas se você quiser um espelho com propriedades diferentes, você pode usar prata, pode usar ouro. Espelho de ouro fica amarelado de verdade. Bom, então, gente, isso aí era o que eu tinha planejado fazer na aula passada, né? Mas a aula passada acabou ficando meio longa. E agora eu quero entrar em dispersão. Tá? Então, a gente já viu ondas eletromagnéticas na aula passada, e mais esse pedacinho de aula de hoje, a gente viu ondas eletromagnéticas, como que elas mudam ao passar de um meio para o outro. Né? Na verdade, que a gente viu isso nas duas aulas anteriores. Né? Quais são as condições para ondas refletidas, transmitidas, né? O que acontece com elas, vimos para incidência normal, vimos para incidência oblíqua, e agora vimos quando um dos dois meios é condutor. É claro que posso ir estudando caso a caso, mas isso aí fica para quem quiser se divertir, estudar outros casos, né? Dois meios condutores, blá, blá, blá. E fizemos isso numa polarização, né? Polarização que eu chamei de TM, transversa magnética. O campo magnético, cadê a figura? O campo magnético da onda incidente, né? Ele está transverso ao plano de incidência da onda. Ok? Bom, vamos partir agora para dispersão. Ok? O fenômeno eu chamo de dispersão. O que é chamado de dispersão os fenômenos de dispersão de ondas eletromagnéticas, né, são os fenômenos que resultam do fato de que essas grandezas que a gente está vendo, né, que caracterizam o meio, permitividade elétrica, permeabilidade magnética, índice de refração, por consequência, né, condutividade elétrica, né, todas essas coisas são funções da frequência. O epsilon, permitividade elétrica, é uma função da frequência. Permeabilidade magnética também é uma função da frequência. Condutividade elétrica também é uma função da frequência. Então tudo isso, né, vai ter consequências grandes, ok? Então, isso é o que a gente chama de um meio que apresenta essa dependência dessas grandezas na frequência, é um meio dispersivo. Tá? E o fenômeno se chama dispersão. Qual que é a consequência disso? Nós estamos trabalhando com ondas planas, monocromáticas, com uma frequência só. Aí, ok, não vou ver a dispersão, né? Eu vou pegar o índice de refração com a permeabilidade magnética, constante elétrica, naquela frequência específica da onda que eu estou olhando. Então, tudo que a gente viu está valendo. Mas o fenômeno fica extremamente relevante quando a gente pegar uma onda geral, né? Não é uma onda plana, infinita. Né? Uma onda geral, ela é uma função
Vamos pegar até uma onda plana mesmo. Ela está se propagando na direção Z, ela tem o mesmo valor em todos os pontos de um plano XY, não é perpendicular à direção de propagação, mas uma onda geral ela é uma somatória, né? É uma série de Fourier, ou uma integral de Fourier, de ondas, como a gente estava estudando, de ondas harmônicas. Nesse caso aqui, ondas harmônicas planas, né? Eu escrevi que é uma função de Z e T. E cada uma dessas ondas harmônicas, dessa somatória aqui, né, tem uma frequência diferente. Então, eu vou somar em frequências diferentes. Cada componente, então, da onda, cada componente da onda geral, que é essa função, que é essa somatória aí, né, cada componente tem uma velocidade V, que vai ser a velocidade daquela onda, né? Ômega sobre K, para aquela onda lá. Tá? A gente costuma usar o termo de pacote de onda para falar sobre essa função f de z e t que eu escrevi aí. É um nome esquisito, né? Pacote de onda. Vou colocar entre aspas aqui. Né? Mas é o nome que a gente usa. Em inglês, wave packets, né? É um pacote de onda. Cada onda desse que forma esse pacote anda com uma velocidade diferente. Então, a forma do pacote, né, a forma da onda, muda com o tempo. Então, aquela primeira definição que a gente fez para uma onda, uma coisa que se propaga sem mudar a forma, né, se propaga no tempo, no espaço, não está valendo aqui. Né? Por exemplo, em t igual a zero, eu posso ter minha onda, deixa eu desenhar ela aqui ao longo do eixo Z, em t igual a zero, melhor desenhar uma cor diferente aqui, né? Eu posso ter uma onda que é uma coisa assim, ela é zero aqui, aí tem um pico, aí tem outro pico, aí tem outro pico, aí tem um... Isso aqui é minha onda, só que ela está andando, né, nessa direção. Na hora que passa um tempo t maior, vou prolongar meu eixo Z aqui, esse aqui é o eixo Z. Em um tempo t posterior, um tempo t maior do que zero, a minha onda está aqui na frente e a forma dela pode ser uma coisa diferente, assim. Em geral, à medida que as ondas vão andando, elas vão alargando, né, e diminuindo a amplitude. É uma evidência do fenômeno de dispersão. Cada componente da série de Fourier que forma esse pacote vermelho aqui, né, anda com uma velocidade diferente, uns mais devagar vão ficando para trás, outros mais depressa vão passando na frente, a forma então muda. A gente pode definir a velocidade do pacote, a velocidade de grupo, né? VG, velocidade de grupo, ela é definida como sendo dômega dk. Então, isso é a velocidade de grupo. Essa velocidade de grupo é meio... Para falar, essa é a velocidade com que o pacote anda, mas a velocidade do pacote é uma coisa meio vaga, né? O que eu quero dizer com a velocidade do pacote? A gente olha intuitivamente e a gente sabe, né? Não, esse pacote estava por aqui, ó, no instante zero, e agora ele está por aqui, ó. Então, sei lá, defino um ponto médio aqui, um ponto médio ali, distância que percorreu nesse tempo, essa é a velocidade do pacote. Tá? Essa velocidade aqui, velocidade de grupo, é a velocidade com que a energia se propaga na onda. Ok? A gente pode pensar nela dessa forma. Ok? Mas não estou estudando propriedades gerais da onda, não. Eu quero estudar o fenômeno de dispersão. Eu quero ver qual que é a implicação dessa dependência das grandezas físicas, né? Permitividade elétrica, etc., né? na propagação da onda no meio. Para entender a física desse negócio, o jeito mais legal, que é o jeito que o Griffiths faz lá, eu vou reproduzir aqui, é a gente fazer um modelinho bem simples, né, de como que uma onda se propaga no meio material. Tá? Então, ó, vou reproduzir esse desenho aqui. Eu tenho a direção X aqui. Estou dentro... Você vê, o E está na direção X, mas vou deixar isso aqui é o eixo X. Né?
Isso aqui é a direção Z de propagação da onda. Eu estou dentro de um meio material, tá? Então, nesse meio material, existem partículas carregadas. Vamos pensar nos elétrons, né? Então, eu tenho uma molécula lá, nessa molécula tem um elétron. Cadê o meu elétron? É ele aqui, ó. Meu elétron está aqui, tá? É menos significa que é um elétron. Ele tem uma carga Q lá, que é menos E, né? E esse elétron está preso dentro do material. Então, a gente vai modelar essa energia de ligação desse elétron que está dentro dessa molécula, dentro do meu material, vou modelar a energia de ligação dele por uma mola de constante K. Ou seja, a força de ligação daquele elétron lá da molécula, no material, é um menos Kx. Que eu posso escrever também como sendo, em termos de menos m, massa do elétron, ômega zero, que é a frequência natural de vibração desse elétron, ômega zero ao quadrado, né, vezes x. A frequência natural de vibração, estou representando meu elétron como se fosse um oscilador harmônico simples. Ômega zero ao quadrado é K sobre m, né? Essa constante de mola, K, que caracteriza a energia de ligação do elétron, e m, a massa do elétron. Muito bem, o que vai acontecer com esse elétron? Quando vier aqui, então está entrando nesse meio aqui uma onda eletromagnética polarizada na direção x, exatamente na direção x. Esse aqui é o meu campo elétrico que está vindo ali, ó. Vou representar a onda aqui, ó. Então, o campo elétrico aqui na frente tem amplitude um pouco menor, né? Ela vai para zero, aqui ela inverte, aí vai aumentando. Não sei se minha onda ficou muito boa, não, mas assim, tem uma onda aqui harmônica, né? Que está andando, se propagando nessa direção, ela vai encontrar com o meu elétron. Ela vai encontrar com o elétron e vai fazer uma força sobre ele. Não? Essa força que a onda faz sobre o elétron está tudo numa direção só, né? Que é tudo na direção x. A força que o campo elétrico faz sobre o elétron é a carga do elétron. Para evitar essa complicação da carga negativa ou positiva, que só muda essa direção aqui, eu vou chamar a carga de Q. Tá? Q é menos E. Okay? Então, é Q vezes E. Né? Isso tudo está na direção X. Né? E o campo elétrico ele oscila harmonicamente no tempo, então essa força varia no tempo. O campo elétrico é um E0 cosseno de ômega t. Estou pegando a parte real do campo elétrico. Então, essa força aqui que o campo elétrico da onda eletromagnética faz sobre o elétron é Q é 0 cosseno de ômega t. Depois eu volto para a notação complexa. Veja bem, eu tenho duas frequências aqui, né? Ômega zero é a frequência natural de vibração do elétron, do meu elétron, né? Caracterizado pela ligação dele na molécula, dentro do meio na qual a onda está se propagando. Ômega é a frequência da onda, são duas frequências diferentes. Tá? Para completar o problema, vamos considerar também que existe um amortecimento. Né? Esse elétron, a onda vai botar o elétron para oscilar, mas é uma oscilação amortecida. Então, tem uma força de amortecimento também sobre o meu elétron, e a força de amortecimento mais simples, a força de amortecimento é sempre oposta à direção de movimento do elétron, né? Ela vai aparecer com um sinal negativo aqui também, do mesmo jeito que a força de ligação, né? E a força mais simples que tem é proporcional à velocidade. Então, vou chamar essa constante de proporcionalidade de m, massa do elétron, vezes gama. Gama vai ser a constante de amortecimento. Essa força é proporcional à velocidade, m dx dt. Levando tudo isso na segunda lei de Newton, eu tenho a equação de movimento desse sistema, né, desse elétron submetido a uma onda eletromagnética. Elétron dentro do meio material submetido a onda eletromagnética. A massa vezes a aceleração do elétron, m derivada segunda da posição no tempo, vai ser igual a essa soma dessas forças aqui. Né? O que eu tenho? Menos m gama dx dt. Menos m ômega zero ao quadrado x, mais a força, driving force, a força que põe ele para oscilar, que é o Q é 0
cosseno de ômega t. Tenho certeza que vocês já acharam uma equação, já encontraram com equações desse tipo, né? Em mecânica. É um oscilador harmônico amortecido. Tá? Só que a força que está fazendo esse oscilador oscilar agora é a força do campo elétrico da minha onda eletromagnética. Eu vou escrever essa equação na forma complexa, simplesmente para poder escrever esse termo cosseno de ômega t na forma de uma exponencial imaginária, porque fica mais fácil a gente trabalhar com a equação. Não? É claro que o x real que eu quero é a parte real do que eu vou chamar aqui de x complexo. Não? X complexo. Fecha esse parênteses esquisito. Então, essa equação, já rearranjando os termos aqui, essa equação na forma imaginária vai ser derivada segunda no tempo de um x complexo, tá? Vou colocar na forma tradicional, né? Mais um gama, passei esse termo de amortecimento do lado de lá, mas gama dx dt, passei esse termo para o lado de lá e estou dividindo todo mundo pela massa, né? Mais ômega zero ao quadrado x, né? Complexo, isso aqui é x complexo, esse aqui também é x complexo, isso aqui vai ser igual a força que força ele a oscilar, né? Que é Q, eu sou o M que veio do lado de lá, Q sobre M é zero, né? Exponencial de menos I ômega t. Se eu colocar o menos aqui, podia colocar mais. O que me interessa é a parte real, né, dessa expressão aqui. Então, menos ou mais aqui no termo exponencial vai aparecer o cosseno de ômega t. Essa é a maneira tradicional de escrever essa expressão. Uma solução para isso é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Derivada segunda, envolve derivada segundo tempo. Então, tem duas soluções. Tem uma solução que é um transiente, ela cai rapidamente no tempo. Não é essa solução que interessa para a gente. A solução que interessa para a gente é a solução estacionária, a solução que perdura no tempo. Paulo. Oi. Você pode explicar de novo por que você colocou uma exponencial decrescente? Podia colocar positivo aqui, né? Mas aí vai ficar nos termos mais... Se eu colocar exponencial... Peraí, exponencial decrescente? Onde que eu coloquei exponencial decrescente? Coloquei Decrescente exponencial não, oscilatória. com expoente negativo. Falei errado. Sim. Tanto faz, né? Pode ser um cosseno de ômega t. O que me interessa é o termo cosseno de ômega t. Ok? Mas por que você escolheu colocar negativo? Porque é a forma usual de colocar isso. Eu acho que não faz muita diferença, não. Quer ver? Vamos seguir para frente. Vai aparecer, só dá uma diferença de fase, concorda? Uhum. Dá uma diferença de fase. Com esse negativo aqui, aí o elétron está oscilando em fase com a onda. Se eu colocar o positivo, ele vai oscilar no final, na solução, ele vai oscilar fora de 180 graus, fora de fase com a onda. A única coisa que muda é a fase, ok? Então tá bom. Vamos olhar a solução. Deixa eu colocar a solução aqui, aí a gente tenta pensar. A solução para esse x complexo é uma coisa assim, ó. X complexo vai ser uma amplitude x0 complexo, tá? Exponencial de menos I ômega t. Ok, assim, se eu tivesse escolhido o sinal mais, aqui ia ser a solução, ia ser... Ok, Rafael? Se eu tivesse escolhido a solução mais, aqui ia ser exponencial de mais I ômega t. Esse negócio pulou aqui. Entendi. Ok. Para isso aqui ser solução, para testar que isso aqui é uma solução mesmo daquela equação, o que vocês têm que fazer? Pegar essa solução... O jeito pé de boi de resolver a equação diferencial, né? Chuta uma solução, substitua na equação e vê qual que é a condição para o x0. Se vocês fizerem isso, vocês vão achar que esse x0 complexo
ele tem que ser igual a Q sobre M ômega 2, ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, menos I gama ômega. Eu não vejo aqui agora, Rafael, eu não quero diferenciar para substituir lá, não. Vai aparecer a derivada primeira, então esse termo aqui aparece com menos I ômega, né? Se eu tivesse escolhido o sinal positivo na exponencial imaginária, aqui eu teria um mais I ômega, ok? Aqui, Sim. Me parece que sim, eu teria aqui um mais I ômega. Então, vão lembrando disso para a gente ver se tem alguma consequência séria no final do raciocínio, ok? Beleza. Muito bem, então eu tenho a equação de movimento, né? Como é que o elétron oscila no tempo quando ele vê essa onda eletromagnética. Ok, então, eu tenho um elétron oscilando, uma carga oscilando, eu tenho um momento de dipolo oscilante. O momento de dipolo do elétron, momento de dipolo oscilante, P é, por definição, Q vezes o deslocamento, a carga do elétron, né, vezes o deslocamento dele. Então, quando eu tenho deslocamento imaginário, eu vou colocar esse P aqui imaginário também. Vou tirar esse sinal de vetor. O dipolo é um vetor, né, porque depende da direção, mas a gente está só na direção X, então esse momento de polo é na direção X. Ok? Bom, então, colocando aquele resultado lá que a gente teve para o x ponto, né? Que era? Aqui era um Q sobre M, então vai ficar só Q ao quadrado sobre M. Né? Praticamente é o mesmo x til que eu tinha antes, só que multiplicado por Q. Né? Ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, menos I, gama ômega. O que está faltando? O E0, não está faltando o E0. Isso tudo multiplica o E0 aqui. E0 é a menos I ômega T, né? O momento de polo ele oscila no tempo. Menos I ômega T. Né? É vezes o campo elétrico ali. Que é o X ponto. Ok, muito bem. Bom, agora vou começar a entrar com a dispersão. Né? Se a gente voltar lá, eu estou olhando para um elétron só. Lê minha figura do elétron. Não é essa, não é essa. É aqui. Não é aqui, é aqui. Eu tinha um elétron só, mas no meio material eu tenho muitos elétrons, né? Muitas moléculas, cada um com um tanto de elétrons. Vamos supor que eu tenho N moléculas iguais, cada uma tem um certo número de elétrons. Então eu tenho um outro elétron aqui, ó, dentro da mesma molécula, que está ligado na molécula, mas a constante de mola dele é diferente. Esse aqui tem uma constante de mola K índice I. Né? E esse é um outro elétron. Tá? É a carga Q diferente ali, Q que é menos 0. Posso ter mais um elétron aqui. Ó. Vou escolher uma cor legal aqui, laranja. Laranja. Tem um outro elétron aqui com outra constante de mola, KJ. Né? Elétrons diferentes vão ter constantes de mola diferentes, portanto, frequências diferentes, né? Frequências naturais de vibração diferentes. Então, eu vou levar isso em conta agora. Eu vou supor que eu tenho, vou chamar as frequências, em vez de ômega 0, né, ômega J. O Jésimo elétron lá tem frequência ômega J. Né? A constante de amortecimento também vai ser diferente. Esse gama aqui vai para um gama J. Tá? Cada elétron tem uma frequência natural de oscilação, tem uma constante de amortecimento diferente. Ok? Bom, eu vou ter que somar, então, né, para ter o momento de polo total, eu vou ter que somar sobre todos os elétrons. Vou supor que eu tenho um número FJ de elétrons com essas características aqui. FJ é o número de elétrons com frequência
natural de oscilação ômega-J e amortecimento gama-J. Cada um desses elétrons está dentro de uma molécula. E no meu meio material, eu tenho N grandes moléculas. Ok? Então, o momento... Vou reescrever aqui em cima mesmo, né? Tempo, né? O que eu vou ter, na verdade, né? Cada um dos elétrons vai ter um momento de dipolo PJ, né? Que é a carga é a mesma para todos os elétrons, não? Mas o deslocamento dele vai ser diferente para cada um, QJ. A massa também é a mesma para todos os elétrons, mas a frequência de oscilação, em vez de ser ômega zero, agora é um ômega J. Ômega é a frequência do campo elétrico incidente, continua o mesmo, né? E o amortecimento é um ômega J, né? É um gama J, desculpa, né? Ômega continua o mesmo. Ômega, sem nenhum índice, é a frequência da onda incidente. Muito bem, então agora eu vou calcular a polarização. A polarização do meio. Polarização da onda é uma coisa, polarização do meio é outra coisa. Polarização do meio é o momento de dipolo por unidade de volume. Não? A polarização é, então, a soma de todos os momentos de dipolo que eu tenho no meu meio material lá. Então, N grande vai ser, vou chamar o N grande é o número de moléculas por unidade de volume, tá? Para ter a polarização. Eu vou calcular uma polarização complexa, né? Porque eu tenho um momento de dipolo de cada elétron complexo. Tá? Mas a polarização que eu quero é a parte real dessa polarização complexa. Então, basta somar sobre todos os Pzinho J, né? Os PJ, Pzinho J, né? Todos os momentos de dipolo de cada elétron. Então, eu tenho N moléculas, tá? Vou multiplicar por N moléculas idênticas, né? Esse termo aqui, Q ao quadrado sobre M, é o mesmo para todos os termos, então vou botar ele para fora da somatória. Eu vou ter uma somatória em J aqui, dessa parte que depende de ômega J e de QJ. Vai ser 1 sobre ômega J ao quadrado menos ômega ao quadrado, frequência da onda, né? Incidente, menos I gama ômega. Né? Tudo isso aqui multiplica o campo elétrico complexo, que é aquele é zero complexo, né? É zero lá em cima, é zero til. Eu vou chamar de campo elétrico complexo. Olha, achamos uma relação entre a polarização do meio material, né? O momento de polo por unidade de volume, e o campo elétrico. Mas quem fez bem o curso, se vocês tiveram um bom professor de eletromagnetismo 1, ele falou para vocês que eu posso escrever a polarização em um meio linear, né, como a gente está tratando, como sendo ε0, uma constante que é característica do meio, que é a susceptibilidade elétrica do meio, vezes o campo elétrico. A polarização no meio linear é proporcional ao campo elétrico no meio. Olha, é o que a gente tem aqui em cima, né? Eu tenho a polarização proporcional ao campo elétrico, essa constante de proporcionalidade é o ε0 psi é. Esse psi é aqui. E o psi é aqui no nosso caso vai ter que ser complexo, né? Tem uma parte imaginária aqui, que é menos I ou mais I, né? Como o Rafael está querendo. Né? Então, esse ε0... vamos fazer isso cor diferente para não bagunçar demais, né? Ok, não preciso fazer isso não, né? Esse ε0 psi é esse termo que está aqui entre parênteses, tá? Posso fazer ainda melhor, né? Posso lembrar que a suscetibilidade a gente não usa muito, a gente usa mais a chamada constante dielétrica. Eu estou tomando antipatia desse nome constante dielétrica, porque ela não é uma constante coisa nenhuma, né? Ela varia com a frequência, ela varia com a temperatura, ela varia com tudo. Assim, que constante é essa? Que é tudo menos uma constante. O nome melhor para ela é permitividade relativa, mas é meio grande, né? Então eu mesmo, apesar de ter birra, eu uso constante dielétrica. A constante dielétrica ou permitividade relativa, o εr, ele é definido como sendo o epsilon, não? A permitividade elétrica por ε0, não?
E a relação entre a permitividade e a susceptibilidade, a permitividade elétrica é 1 mais... tem um epsilon zero aqui, não tem? É um epsilon zero... Tem um epsilon zero? Tem. É epsilon zero, 1 na definição de permitividade elétrica, mais o que se é. Se eu divido isso por epsilon zero, que dá então simplesmente 1 mais que se é, eu tenho a permitividade relativa, ou constante dielétrica εr. No nosso caso aqui, a susceptibilidade é complexa, ela tem um tio aqui nela. Tá? Tio aqui nela. Então, a permitividade elétrica, que é ε0, 1 mais que se é, também é complexa. A permitividade relativa também é complexa. ε0 não, né? ε0 é a permitividade do vácuo. Essa permitividade relativa, então, nós achamos uma expressão para ela. Não? Isso depende do que se é, que está aqui. Ó. Só dividir isso aqui por ε0, tá? E somar com 1. Né? Então, somo com 1. Ó. Ela é 1 mais... E aí divido esse termo aqui por ε0. N, que é o quadrado, sobre m ε0, né? Vezes a somatória em J. Gente, eu esqueci de um termo muito importante aqui. Né? Eu falei que eu tinha FJ elétrons com frequência ômega-J e gama-J. Então, cada um dos termos dessa série eu tenho que multiplicar por FJ aqui em cima. Não é 1, não. Aqui em cima é FJ, só por completeza. Eu tenho FJ elétrons com esse termo aqui. Então, aqui vai ficar FJ sobre ômega-J ao quadrado menos ômega ao quadrado menos I gama ômega. Essa somatória toda aqui. Olha, dá para ver uma coisa aqui, ó, que a parte imaginária dessa expressão, a parte imaginária está aqui, ó, vou marcar ela temporariamente. É esse termo aqui, né? Que tem sinal menos ou mais. A gente ainda está para decidir se isso faz alguma diferença. Essa parte imaginária, em casos reais, normalmente, em casos usuais, né, normalmente essa parte é pouco importante. Bom, em muitos casos, não vou falar na maioria dos casos, em muitos casos ela é pouco importante, como a gente vai ver um pouco mais para frente na aula, espero que dê tempo. Assim, ela é importante de verdade quando eu estou perto de uma... Você dá para ver aqui, né? Quando eu estou perto de uma das frequências de ressonância do sistema. Quando a frequência da onda incidente, ômega, está perto de ômega-J, esse termo aqui dá zero. Né? Ômega-J ao quadrado menos ômega ao quadrado dá zero, e no denominador só sobra o termo imaginário. Essa parte fica imaginária pura. Ok? Então, aí esse termo aqui fica muito importante. Espero que dê tempo da gente chegar voltar nisso aqui, né, lá no final da aula, que é a parte mais legal. Muito bem. Ok, então já temos esse modelo aqui, nós temos uma expressão para um caso bem simplificado, né, para a constante dielétrica. E vimos que a constante dielétrica, no meio como esse aqui, né, meio material, ela é complexa. Ela tem uma parte imaginária e uma parte real. Então, vamos voltar agora num meio dispersivo como esse, né? Eu vou escrever a equação de onda, não vou chegar nas equações de Maxwell, começar tudo de novo, não. Vou escrever direto a equação de onda para o campo elétrico do campo magnético é similar, né? E já vou escrever um campo elétrico complexo, o campo elétrico que me interessa é a parte real dele. Em um meio dispersivo, essa equação de onda vai ser igual à equação de antes, só que agora o epsilon que aparece aqui é esse epsilon complexo, é um epsilon complexo vezes μ0. Eu estou supondo que a permeabilidade magnética do meio continua sendo μ0, ok? Sim, a permeabilidade magnética, como eu disse, né, relativa dos meios é muito pequena. Normalmente, meios que não sejam magnéticos, a permeabilidade magnética dele é μ0. Então, é isso que eu estou supondo aqui. Para completar a equação de onda, isso aqui envolve a derivada segunda do campo elétrico, né, no tempo.
A solução, eu posso pegar uma solução tipo onda plana dessa equação de onda, né? O E complexo, que é uma função de Z e de T, né? Vai ser uma amplitude E0 complexa, né? Vezes a exponencial de I. Aqui é um K complexo, KZ, menos ômega T. Estou no meio dielétrico, como a gente estudou na aula passada, né? Esse K complexo ali, esse catil, tem uma parte imaginária e uma parte real. Esse catil tem uma parte imaginária, que eu vou chamar simplesmente de K, e uma parte real, que vou chamar de capa, o boneco de palitinho lá que a gente viu no começo, né? Então, eu posso escrever esse campo elétrico de Z e T como sendo E0, que é a amplitude. Coloco aí na direção X? Não, né? Vamos deixar aqui numa direção qualquer. E0, vai ter um E a menos capa Z aqui, é uma onda amortecida, né? Vezes a parte real, que é um E aí KZ, esse K é a parte real do catil, menos ômega T. Tá? É uma onda plana, então, amortecida, né? A onda plana atenuada. Esse catil, eu posso escrever ele em termos, né? Usando a equação de onda lá em cima, né? Usando a equação de onda aqui. Quem que é esse catil aqui? O catil é a raiz quadrada de epsilon til mi0, né? Isso aqui dá, o inverso disso é a velocidade da onda, né? Vezes ômega. Tá? Essa que é a relação, né, que a gente usa para escrever essa solução aqui. Isso aqui, essa onda atenuada, é a solução daquela equação, desde que o catil seja dado por isso aqui, né? Epsilon til e mi0, que são as duas constantes que aparecem, as duas grandezas, né, que aparecem na equação de onda. Tá? A intensidade de uma onda, eu vou aproveitar para adiantar uma coisa aqui. A intensidade de uma onda eletromagnética, ela é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, né? Ou seja, a intensidade vai ser proporcional, então, à exponencial de menos 2 kappa Z. Né? A amplitude do campo elétrico dessa onda atenuada é isso aqui, ó, E0 é a menos capa Z. Quando eu pegar a intensidade, né, isso aqui vai aparecer ao quadrado, aparece um fator de 2 aqui. Esse 2 kappa é o que a gente define como coeficiente de absorção. Coeficiente de absorção, e ele é chamado tradicionalmente de alfa. A definição dele é simplesmente 2 kappa. Tá? Estou adiantando isso depois, que eu quero achar, se der tempo, uma expressão para esse coeficiente de absorção. Tá? Muito bem. O resto da onda, né, continua. Assim, tem uma parte oscilatória aqui nessa onda, essa parte exponencial imaginária aqui, né? Isso aqui, então, me fala que eu tenho uma onda com velocidade V igual a ômega sobre K, né? O índice de refração do meio, eu posso escrever ele como relação entre as velocidades, C, K sobre ômega, né? Isso caracteriza uma onda. Esse catil aqui, isso parece muito com o que a gente tinha no meio condutor, né? Parece muito com o que a gente tinha no meio condutor. Mas esse catil aqui, ó, esse catil que está aqui, esse catil aqui, não tem nada a ver com condutividade. Em momento nenhum aqui eu falei de condutividade. Essa minha permitividade complexa que eu coloquei aqui agora, ela não depende de sigma. Tá? Então, é um K complexo, é um catil também, tá? Mas não é que eu estou no meio condutor, não. Eu estou num meio dielétrico. A minha permitividade elétrica, ela ficou complexa, né? Está aqui, né, incluído nessa expressão, ela ficou complexa porque eu estou considerando elétrons diferentes oscilando com frequências naturais diferentes no meu meio material, ok?
Então, é um catil diferente daquele lá, mas, de qualquer jeito, eu posso escrever esse catil, né, com uma parte real e uma parte imaginária. Bom, então, vamos lembrar desse catil aqui, vou trabalhar com ele aqui agora, tá? Vou reescrever isso aqui embaixo, né? Aqui do lado. O catil, para eu ter aquela solução lá para a equação de onda, ele é a raiz quadrada de epsilon til, a constante, a permitividade elétrica, né? Complexa, vezes μ0, tá? Vezes ômega. Tá? Bom, a constante dielétrica complexa, εr, que a gente definiu antes, é esse epsilon til sobre epsilon zero. Não? Isso aqui, vou repetir aquela expressão que veio lá de trás também. Ok. Podia copiar e colar, mas vamos deixar de ser preguiçoso. Estou querendo ganhar tempo, mas essa é fácil de escrever. É nq ao quadrado sobre m epsilon zero vezes a somatória, né, em j de fj sobre aquele termo que envolve as frequências. Fj sobre ômega j ao quadrado menos a frequência ao quadrado da onda eletromagnética menos I gama, gama j, né? É diferente para cada elétron, menos I gama j. Isso é a permitividade elétrica. Eu posso escrever o catil em termos da constante elétrica. O catil, multiplicando e dividindo lá dentro daquela raiz quadrada por epsilon zero, multiplico e divido por epsilon zero, faço aparecer a raiz quadrada de epsilon zero μ0, né, que é C. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada epsilon til sobre epsilon zero, é o epsilon R, né, til, a constante elétrica complexa. Raiz de epsilon zero μ0 é 1 sobre C. Então, aqui fora aparece ômega sobre C. Não, ômega C, né? Não, é ômega sobre C mesmo. Né? O C é 1 sobre raiz de epsilon zero μ0. Então, é ômega sobre C. Olha só, isso aqui ficou só o epsilon R til. Ok, então o catil depende da raiz quadrada da constante dielétrica complexa. É a raiz quadrada dessa expressão que está aqui. Ó. Raiz quadrada dessa expressão que está aqui. Muito bem, eu posso expandir isso aqui, ó, vai aparecer a raiz quadrada dessa expressão. Se esse termo aqui, que soma com 1, eu tenho 1 mais esse termo aqui. Se esse termo for pequeno, eu posso usar essa aproximação aqui. Ó. Faço uma expansão em série de Taylor. 1 mais uma coisa pequena, isso aqui é aproximadamente 1 mais meio dessa coisa pequena, mais plá, plá, plá. Não é uma expansão em série de Taylor da raiz quadrada. Então, vou considerar esse termo aqui como sendo pequeno. Em geral, é uma coisa pequena mesmo. Tá? Esse primeiro termo aqui já torna ele pequeno. Né? Carga do elétron ao quadrado é pequeno, massa... Ok, a massa é pequena também, né? E epsilon zero também é pequeno, mas a carga ao quadrado ganha aqui. Tá? Mas esse termo aqui, em geral, é um número pequeno. Então, eu posso fazer essa expansão e eu vou ter, então... vou copiar essa expressão do livro. Tá? Senão a gente não termina hoje. Eu vou só tirar essa expressão essa raiz quadrada, tá? Tem uma expressão para o catil aqui. Copiei e colei. O que eu fiz aqui? Ó? Eu estou reescrevendo essa expressão, que eu vou marcar em vermelho. Estou reescrevendo essa expressão, é essa de cá. Está lá, né? O catil é ômega sobre C vezes raiz quadrada do epsilon R til, e eu aproximei a raiz quadrada desse 1 mais nq ao quadrado que está aqui, né? Por 1 mais meio do nq ao quadrado sobre m epsilon zero somatória, que está lá, ok?
isso aqui, né, eu sempre posso escrever como a soma de uma parte real, K, né, que me dá um comprimento de onda, etc., mais uma parte imaginária, I, kappa. Ok? Vou copiar e colar de novo. Né? O índice de refração, N, ele é CK sobre ômega. O coeficiente de absorção, que eu defini agora mesmo, né, é 2 vezes kappa. Ou seja, o índice de refração depende da parte real dessa expressão aqui, né, expressão marcada em vermelho, e o coeficiente de absorção ele é 2 vezes a parte imaginária dessa expressão. Ok? Então, eu vou tirar a parte real dessa expressão e a parte imaginária e vou achar expressões para o N e para o alfa. Essa álgebra fica para quem fazer? Quem vai fazer essa álgebra? Vocês vão fazer essa álgebra. Eu vou copiar o resultado e colar. Esse aqui é o índice de refração, né? Que é simplesmente C sobre ômega vezes a parte real daquela expressão que estava lá atrás. Tá? Não quero vermelho, quero preto. Isso aqui é o índice de refração. E o coeficiente de absorção é a parte imaginária daquela expressão, que eu vou copiar também. Ctrl C e colar aqui. Gente, é só álgebra, tá? E não tem mistério nela, não. Vocês que adoram trabalhar com números complexos, só achar a parte real e a parte imaginária daquela expressão. Isso aqui é o coeficiente de absorção. Ou seja, tem uma coisa muito importante aqui, ó. Eu achei o índice de refração e o coeficiente de absorção, né? Eles dependem, estou voltando para a página antes, eles dependem da constante dielétrica complexa. Né? O índice de refração ele depende de K, a parte real dessa expressão para constante dielétrica. Ok? O que está aqui entre colchetes, né, é a constante dielétrica. Tem um ômega sobre C lá. O coeficiente de absorção está relacionado, né, ele é dado diretamente, ok, tem um fator de 2 aqui, tem um ômega sobre C lá, mas o índice de refração, o coeficiente de absorção é dado diretamente, quase diretamente, pela parte imaginária da constante dielétrica complexa. Ok? Então, duas grandezas físicas mensuráveis, ok, que dependem dessa constante dielétrica complexa. Fazendo um parênteses aqui para ver o efeito daquele sinal mais ou menos aqui no I ômega, né? Esse aqui poderia ser menos ou mais, dependendo do que eu escolhi lá. Quando eu faço essa conta, para chegar na quantidade física mesmo, ó, isso aqui fica com mais, depende daquele termo, daquele segundo termo, ao quadrado, todas as duas expressões. Então, tanto faz ser menos I ou mais I lá, tá? Vai dar mais ômega J aqui. Isso é um bom sinal, né, para a gente. Ok, ó, eu posso fazer um gráfico dessas expressões. Tá? Vou copiar e colar elas. Não, antes de fazer um gráfico, fazer um gráfico com essa somatória aqui é complicada. Eu tenho que fazer uma aproximação aqui. Eu vou supor que esse termo esse termo é pequeno para gases. O que eu tenho que fazer para... Não, já fiz, né? Eu fiz a aproximação para a raiz desse termo aqui. Vou fazer um gráfico para essas expressões aqui, tá? Na verdade, eu vou copiar aqui do livro. Ctrl C.
Acho que vai dar tempo de falar tudo, né? A gente entendeu o que acontece. Vou ter que diminuir ela. Vou chegar esses caras lá para cima, lá para o canto. Você também vem aqui para o canto. As vantagens de dar aula online, né? Isso aqui no quadro negro eu não ia poder fazer, né? Reajustar o quadro negro. Posso selecionar isso e chegar isso para cá, tá mais ou menos certo. Vamos ver se a figura vai caber aqui. Eu não queria diminuir ela muito, não. Coube, tá? Isso aqui é um gráfico dessas expressões ali perto de uma frequência de ressonância, ômega J, tá? Que está aqui, ó. Ômega J está aqui, tá vendo? Eu estou perto, nesse ponto aqui, né? Eu estou perto de uma frequência ômega J. Está o índice de refração, na verdade está o índice de refração menos 1. O índice de refração é 1 mais esse termo aqui. Eu estou tirando o 1 fora, então o gráfico é de 1 menos ele. Deixa eu pintar o índice de refração, ficar mais fácil de ver, eu vou pintar de vermelho. À medida que a frequência vai crescendo, o índice de refração cresce, é o que aquela expressão ali está dizendo para a gente, e é o que você observa na prática, mas quando chega perto de uma das frequências de ressonância do material, não, as frequências ômega J são as frequências naturais de oscilação dos elétrons lá no nosso modelinho simples. Mas eu posso olhar como são as frequências naturais de vibração do meu material. Na prática, são as frequências, quem sabe um pouco de estado sólido, são as frequências dos fônons óticos do material, essas frequências ômega J aqui. Quem está estudando estado sólido ou já viu o estado sólido, né? São essas frequências ômega J. São os fônons óticos, que são os fônons óticos que interagem com a onda eletromagnética, né? Carga positiva vai para um lado, carga negativa vai para o outro lado, isso que caracteriza um fônon ótico. Bom, então isso aqui é o índice de refração, perde uma frequência de ressonância, ele tem esse comportamento esquisito aqui, ó. Ele vira negativo, tá? E cresce de novo e volta. Tá? O coeficiente de absorção ele é muito pequeno longe dessas frequências naturais do material. O que é natural, né? O material vai absorver, eu vou atenuar a onda quando eu estiver perto de uma frequência natural de vibração. Aí o campo elétrico vai colocar as cargas do meu material, né? Eu falar cargas em vez de elétrons, vai colocar os elétrons, as cargas do material para vibrar, e eles vão, é uma vibração amortecida, eles vão amortecer radiação. Mas essa interação com as cargas só é significativa perto da frequência de vibração. Então, o coeficiente de absorção ele é praticamente zero, chega perto de uma frequência, eu tenho mais de uma frequência, né? Isso aqui é um ômega J, tem mais de uma frequência, tem mais de um fônon ótico, uma frequência de fônon ótico para cada um material sólido. Aí ele tem um pico perto nessa frequência de oscilação, e esse pico costuma ser muito alto mesmo, né? Pode ir lá em cima. E aí volta para zero de novo, ok? Então, esse é um comportamento típico que você vê se você medir o índice de refração e o coeficiente de absorção em função da frequência. O coeficiente de absorção, você vai ver os picos de absorção do material, que são esses picos aqui, né? E se você estiver medindo o índice de refração, você pode identificar as frequências de vibração do material também. É quando o índice de refração faz esse sobe e desce aqui, né? Parece a derivada do outro, né? Ok, mas longe das frequências longe dessas frequências de ressonância, muito mais baixo de que o ômega J, eu suponho que eu estou muito abaixo das frequências de ressonância. Né? Eu estou aqui para baixo, uma frequência que é menor do que 2 gama J. Né? Longe dessas frequências de ressonância, então eu tenho... Posso escrever que gama J vezes ômega ao quadrado vai ser muito menor do que ômega J menos ômega J ao quadrado, menos ômega ao quadrado, né? Tudo isso ao quadrado. Quer dizer, vou pegar a expressão do índice de refração de novo, né? Que é essa expressão aqui. Vou colar aqui.
Ou seja, quando eu tenho esse termo aqui, esse termo aqui, né, domina o gama j ao quadrado, ômega ao quadrado, não, desculpe, quando ele é muito pequeno, né? Então isso aqui é praticamente zero. Isso aqui é praticamente zero perto desse outro termo aqui. Eu posso cortar ele fora. Ali em cima eu tenho ômega j ao quadrado menos ômega ao quadrado sobre a mesma coisa ao quadrado. Então esse quadrado corta com esse cara de cá, né? E a minha expressão simplifica. Fica uma coisa muito mais simples. Quando eu estou longe, estou no copy, cut and paste aqui direto. A expressão simplifica para isso aqui. Tá? Vou colocar, isso aqui não é n igual, não, né? Isso aqui é um n aproximadamente igual a isso aqui. Ele tem esse comportamento mais simples, tá? E eu posso simplificar isso mais ainda se eu tiver com frequências, se eu estiver bem longe mesmo das frequências ômega j, o que em geral é verdade para meios transparentes. Em meios dielétricos transparentes, as frequências ômega j está na faixa do ultravioleta. Então, se a gente estiver no visível, eu já estou longe o suficiente dessas frequências de oscilação, e eu posso escrever isso aqui. Ó. Hoje é o dia do cut and paste. Essa aproximação, eu posso fazer essa aproximação 1 sobre ômega j ao quadrado menos ômega ao quadrado, né? Eu posso escrever como sendo aproximadamente 1 sobre ômega j ao quadrado, 1 mais ômega ao quadrado sobre ômega j ao quadrado. Vou deixar, não precisa preocupar com a álgebra, não. Vocês podem fazer depois para conferir. O que eu quero é mostrar que, com fazendo essa aproximação, você chega no seguinte resultado. Eu posso escrever o índice de refração como uma soma de dois termos, que é isso aqui, tá? Ou seja, que pode ser escrito de uma forma simplificada, que é o que a gente encontra normalmente em livros de estado sólido, que é essa aqui. Essa expressão aqui, isso é a mesma expressão de cima, onde esse lambda, eu defini aqui, lambda é o comprimento de onda no vácuo, lambda é 2πc sobre ômega, comprimento de onda no vácuo. É esse lambda que aparece nessa expressão aqui de baixo. Essa expressão aqui de baixo, que é uma expressão simplificada para o índice de refração, mas que funciona bem se você está longe, muito abaixo das frequências de ressonância, o que é verdade para boa parte dos meios transparentes. Isso é chamado a fórmula de Cauchy. Ok? Mas isso é só por completeza, eu estou falando isso só por completeza para vocês encontrarem fórmula de Cauchy, que expressão é essa para o índice de refração, de onde saiu esse negócio? É esse cálculo que a gente fez, né, aproximado, com essa aproximação aqui, né, eu estou em frequências muito abaixo das frequências de ressonância ômega j, ou seja, eu estou na parte do gráfico, eu estou nessa parte aqui do gráfico. Vou apagar a marcação. Ah, estava lá. Eu estou nessa parte aqui do gráfico do índice de refração. O índice de refração está subindo aos poucos com a frequência. Estou longe da frequência de ressonância. Ok? Mas o ponto importante dessa parte de dispersão é isso que está aqui nessas duas expressões. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui está melhor. Aqui está melhor, né? A gente achou, o ponto que eu quero que vocês lembrem da aula de hoje, principalmente, é isso aqui. Nós achamos expressões para o índice de refração e o coeficiente de absorção, grandezas físicas mensuráveis. O índice de refração é dado pela parte real K, né, da constante dielétrica complexa, e o coeficiente de absorção, alfa, é dado pela parte imaginária da constante dielétrica
complexa. E a gente pode achar uma expressão simples, é um modelo bem simples, né, para a constante de elétrica complexa, fazendo esse modelinho de elétrons presos em molinhas dentro do meu meio material. É legal isso, não é? Bom, vocês não acham legal? Eu acho bastante legal. Que tal, gente? Rafael, não sei se você ficou satisfeito ali, né? Assim, não faz diferença, não faz muita diferença se eu coloquei menos ou mais e gama e ômega, né, naquela expressão para o campo elétrico incidente, da onda incidente. A expressão final que a gente chega para o índice de refração, coeficiente de absorção, ela só depende do termo lá ao quadrado. Então, tanto faz ser menos I ou mais I. Sim, sim. Ok? Obrigado, professor. Depois você passa pelos cálculos de novo para ver se você fica feliz de verdade lá com isso. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Paulo. Bom, gente, espero que eu tenha conseguido passar para vocês a beleza dessa conta, assim, de que você tira o índice de refração e o coeficiente de absorção, né, dessas propriedades elétricas do material. Tá? Isso, lembrem-se sempre disso, né, que a constante dielétrica é uma grandeza complexa no meio material e ela te dá, a parte real está relacionada com a índice de refração, a parte imaginária com o coeficiente de absorção. E aqui na aula de hoje vocês sabem como relacionar elas de uma forma simples. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma cobrança quando você vai corrigir a prova, Paulo Sérgio? O mais cedo possível, responde o Paulo Sérgio. Tá, eu estou bastante apertado esses dias. Acontece uma crise depois da outra, mas se vocês forem lá no departamento, vocês vão ver o estado dos laboratórios. Mas não é bom ir lá não, porque, em princípio, nós estamos proibidos de ir lá. Mas, na prática, lá na física, está cheio de gente. A próxima prova vai ser... Eu queria dar um retorno para vocês, né, nessa correção, para vocês poderem ter um parâmetro de que eu chamo uma explicação bem detalhada. Mas aí dependeria de eu conseguir corrigir isso. Eu dou a próxima prova na próxima aula, ok? E a próxima aula hoje é quinta-feira. A próxima aula é na terça. Isso é uma boa? Na terça para entregar na quinta, vocês não vão gostar nada disso, né? Mas eu posso dar na terça para entregar na outra terça, que tal? Não? Eu já... Ok? Então, na próxima terça, eu falo a próxima aula, eu falo na próxima terça, na próxima aula, terça-feira, eu falo qual vai ser a próxima prova para cada um de vocês, tá? E o prazo será de uma semana, até a próxima terça. Se eu conseguir corrigir, ótimo. Nós temos o fim de semana aí, eu espero que, se não aparecer nenhuma crise, eu consiga corrigir. Se eu não conseguir corrigir, eu peço a compreensão e a paciência de vocês. E vocês continuam fazendo. E eu corrijo a prova também com compreensão e paciência, ok? Mas usem o bom senso, o que vocês consideram. Isso é parte da prova, ok? Assim, saber o que é uma boa explicação. Todo professor tem um lado mau. Ok, gente? Satisfeitos por hoje? Eu estou, porque eu consegui falar tudo em 1h30. Eu gostaria de ter conseguido falar tudo em 1 hora, mas já estou ficando conformado. Bom, obrigado pela atenção de vocês. Bom resto de dia. Bom trabalho. Até mais, então. Até terça que vem. Beleza, professor. Até mais. Até mais, professor. Valeu. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor.